Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje estamos aqui com Camila Lapoli, juíza federal da terceira região, Quarta. quarta região, Santa Catarina. Camila, seja muito bem-vinda aqui para nosso bate-papo, que eu estou chamando de lições de concurso. As lições que a gente pode aprender, vai ser bem, né? Lições do que a gente pode aprender com quem foi aprovado em concurso e extrair essas experiências, essas lições para a gente aplicar nas nossas próprias vidas e quem está assistindo. Bem-vinda, Camila. Prazer ter você aqui. Muito obrigada, Gerson. Prazer é meu. Esse ainda é um dos meus assuntos favoritos. Acho que por algum tempo vai ser. Eu fui concurseira por quase 10 anos. E assim, antes do nosso bate-papo aqui, a coisa mais importante é dizer assim, lições é um pouco pretensioso da minha parte, assim. A minha ideia é compartilhar aquilo que funcionou para mim, que eu sei que não é a regra, né? Cada um tem sua especialidade, assim. O método, eu sempre digo que o melhor método é aquele que funciona para ti. Mas vai ser um prazer contar como é que foi na minha experiência, né? Porque às Perfeito. vezes, como a gente já descobriu em uma conversa, eu e tu, algumas pessoas têm perfis parecidos, né? Mas eu estou chamando de lições por quê? Porque eu tenho um caderninho aqui que eu fico anotando o que as entrevistas que eu faço que falam. E aí, no final, sou eu que tiro essas lições. Da sua experiência, de quem eu converso, eu tiro as lições, e as lições é o que eu extraí da conversa. Por isso que eu não sei nem quantas lições vão dar. Quando a gente conversou rapidamente da última vez, eu coloquei 5 lições, mas pode dar muito mais aqui nessa que é a valendo, né? Mas, Camila, a Uhum. primeira coisa que eu queria conversar com você é o seguinte: é, você que deu essa ideia. Até eu fiz uma entrevista depois de você, que você seria a primeira, mas a gente acabou remarcando e você deu uma ideia que eu achei espetacular. Todo mundo fala das coisas legais, as coisas bonitas do concurso, a minha vida depois, aí mostra a viagem, né? Aproveitando, eu vi um vídeo recentemente de um concursado, um professor, que estava naquele negócio de massagem. Disse, minha vida agora depois de concursado, tô aqui tomando massagem na cabeça e fala das coisas boas. Mas você disse bem assim, eu acho interessante é falar das coisas difíceis que a gente enfrentou, que ninguém fala direito. E a primeira coisa que eu queria perguntar para você, que eu estou perguntando em todas as lições, assim, quais foram os três aspectos, as três situações mais difíceis e complicadas nesse período de estudo para concurso para você? É, nossa, deixa eu pensar. Foram várias, assim, porque, como eu já falei, foram longos anos, né? Foram 10 anos Hum. com uma pandemia aí no meio, com 6 anos sem concursos, né? Eu fazia só concursos federais. Mas eu acho que o primeiro e a primeira e maior dificuldade mesmo é manter-se no caminho, é continuar, é achar uma motivação dia após dia, mês após mês, ano após ano, fazendo mais ou menos a mesma coisa para se manter no caminho até o dia em que as coisas dão certo. Porque a gente nunca sabe se vai dar certo mesmo. Até o último dia, até o dia que antecede o resultado final, a gente sempre fica na dúvida se aquele caminho é o certo, se eu estou fazendo, estudando do jeito certo, se isso aqui vai dar um resultado. Então, eu acho que a primeira dificuldade mesmo é manter-se no caminho. E isso depende de encontrar uma motivação que é pessoal, íntimo. Cada pessoa vai encontrar o que a move, o que a faz seguir. Isso eu acho que sintetiza quase toda a jornada, assim. Mas há outras dificuldades. A segunda eu posso dizer Hum, com experiência que é lidar com a reprovação e hum, aprender com ela. Lidar com a reprovação é a parte mais doída do processo, porque sempre, por mais que a gente tente não colocar como a grande prova da minha vida, é a primeira, a última, eu vou conseguir, agora vai dar, já são 6 anos estudando. Quando a gente lida com a reprovação, vem toda aquela frustração da energia investida, das expectativas criadas e, principalmente, quando é que eu vou ter outra oportunidade de fazer? Porque, né, quem faz concurso sabe, mas para quem não faz concurso, eu sempre respondo isso porque as pessoas perguntam: "Tem que começar do zero?" Eu assim: "Sim, tem que começar do zero e é pior, tem que esperar abrir de novo", que é um pouco pior do que começar do zero. Então, essa parte de lidar com reprovação e tudo que envolve isso, a expectativa que as pessoas, às vezes, que estão ao teu redor criam, não por mal, mas porque estão torcendo e elas, não, vai dar, tu vai conseguir.
Tu consegue? E aí, Fora o quando veio o processo, né, resultado, Camila? Que começa tudo de novo. é Assim, isso aí. concurso da área jurídica, pode É, demorar um ano o concurso. Primeira é, fase, a fase subjetiva, depois vem sentença, aí depois a prova oral. A minha teve tribuna, depois a é, tribuna título, um ano isso. E aí você é. perdeu, Pode não. E invariavelmente leva um ano, né? leva, exatamente. E aí depois você, tipo, não, perdi na prova oral, na sentença. Aí você volta, começa de É novo. isso aí. É Eu isso acho que aí. isso é que é o que, né? Isso é horrível, assim, porque tu tens que encontrar, tem que lidar com a frustração, aquela expectativa tua, das pessoas ao teu redor, mas também tem que reunir forças para manter o caminho ali, para manter estudando até que um novo edital surja. Então, realmente é uma parte muito ruim. Eu lembro que eu conversava com a minha família, com meu marido na época da prova oral, assim, o que a gente está muito perto daquilo. Agora eu vou falar bem especificamente Hum, da prova oral, porque hum. ela é, ela é uma síntese de toda a preparação do concurso e todos os sentimentos ficam muito mais aflorados nesse período, porque a gente está muito perto de passar. E eu lembro que meu maior medo, eu falava, não é exatamente reprovar. Claro que eu quero passar. Mas o meu medo é como é que eu vou conseguir reunir forças para fazer isso aqui tudo de novo? Porque quando tu tá muito perto, já tá sentindo assim, a gente dá tudo, né? É o E tá sprint final, cansado é também, né? Você muito não chega lá à exausto. toa, né? Você tá cansado. Não, não, tu já tá se arrastando, tu tá dando, usando assim a reserva do combustível para aquilo ali, né? E aí, se aquilo não dá certo, eu pensava assim, como é que eu vou me reerguer, né? Para voltar a ficar. Já estava 10 anos estudando, então como é que eu vou ficar de repente mais um, dois, no caso, um, 2 anos estudando, mas no caso, eu sempre quis ou quatro. Eu sou de Santa Catarina. Hum. E o meu desejo sempre foi a magistratura federal, especificamente a do 4. Eu fazia, para fazer algumas provas a mais, a do 3 e do 2. Mas eu queria o 4. Eu sabia que depois dessa prova, ela levaria alguns anos para abrir de novo. No mínimo uns 4, a gente chuta aí. Então, isso significava de 10 passar para 14 anos, quase, de estudos. Então, é um peso muito grande. Para sintetizar, assim, a dificuldade é lidar com a reprovação e com o processo também de utilizá-la para se manter no caminho, aprender com ela, isso tudo envolve, inclusive, revisar a prova, revisar onde a gente errou, o que que faltou, tudo isso é doído, assim. Acho que a terceira dificuldade, assim, teria muitas para falar, mas a Lembra que assim, uma terceira que mais te chama a atenção desse processo todo, que mais provoca sentimentos, uma é que, no meu terceira. caso, Hum, eu fiquei muitos anos na segunda fase. Desde a hum, segunda prova, eu passava pela objetiva e ficava na segunda fase. Nessas todas que eu fiz, né? Acho que teve uma no meio do caminho que talvez não tenha passado. Todas as outras eu ia para a segunda fase. E então, para mim, a segunda fase foi uma dificuldade em si, porque eu não gostava de treinar em casa. Eu ficava muito angustiada, assim, achava estressante. Era tão estressante, eu queria tanto aquilo, que treinar, né, que é jogar sem valer, assim, me causava ansiedade. Então eu evitava de treinar o que eu precisava e acabava reprovando, porque achava que lá na hora ia desempenhar direito o processo, e não aconteceu. Então, especificamente no meu caso, que queria a magistratura federal, do 4 e a prova de sentença do 4 é muito extensa e bem, assim, peculiar em relação aos demais TRFs, quem faz TRF sabe, enfrentar essa prova e treinar para ela, realmente, assim, admitir que eu precisava sentar em casa e fazer provas equivalentes, porque é uma prova muito grande em 4 horas. E aí eu tinha que fazer uma prova que fosse similar àquela. E é um Treinar, negócio treinar esse tipo de prova é extremamente cansativo. extremamente. Extremamente cansativo, desgastante, porque você tem que parar, sentar, pegar os casos, reproduzir tudo que você faria na prova, e isso, tipo, é um desgaste grande. E quando você pega, Demais. inclusive, a prova mesmo, você sai acabado. É Você é horrível. acabado. No meu caso, a defensoria, mas eu fiz concurso de magistratura e perdi na sentença, foi na, acho que foi Distrito Federal, Goiás, Hum. em 2009. Você é acabado dessa prova. Tipo, não dava tempo, era muita coisa para colocar lá na sentença penal, então, misericórdia, eu já sabia, será que eu tô botando aqui?
Eu não sabia nem se eu estava se eu estava tipificando já certo, é coisa demais. Então, É isso. realmente, é um treinamento muito específico que você precisa ter, e fazer esse treinamento é cansativo e desgastante, né? Muito. E também tem aquela peculiaridade, assim, como eu já falei, a prova do 4 em relação a todas as provas que eu já Hum, vi, inclusive algumas de estadual que eu vi, eu nunca fiz, mas que eu vi, hum. ela é uma prova muito extensa, mas muito mesmo. É algo bem próprio do tribunal. E, além disso, quando a gente está estudando para sentença, a gente já está na segunda fase. Então, não adianta só estudar para sentença. Tu tens que estudar o conteúdo, fazer estudo de banca, se preparar para aquela etapa. Então, o que que acontecia? Era uma atividade extremamente estressante de treinar em casa. E, por outro lado, eu tinha uma outra obrigação que também era para a prova de estudar conteúdo, que é o estudo que eu já estava mais habituada. Ele é menos estressante, porque é um estudo quase passivo, né? A gente absorve o conteúdo. Fazer a prova, executá-la em casa, é um estudo ativo. Então, o que acontecia que por muito tempo eu evitei treinar em casa e estudava, porque eu já estava na segunda fase, então eu ia estudar. E quando chegava lá na hora, não que eu não soubesse a estrutura da sentença, isso é uma coisa simples até, relativamente simples de aprender, é rápido. Só que naquele curto espaço de tempo, algumas coisas já tinham que vir, já teriam que vir bem sedimentadas de casa, para que não fosse uma questão lá no momento. Então, especificamente no meu caso, eu acredito que é também bem comum para outros candidatos à magistratura, a segunda etapa foi a minha maior dificuldade, era o meu Golias a ser enfrentado, assim, depois de algum tempo, e finalmente deu certo. Quando eu comecei a treinar, o resultado veio. O que acontece, vinha, mas assim, ó, não vinha uns 3,6 na mesma prova. Então, eu tirava um notão na dissertativa, uma nota boa na cível e reprovava por 5 décimos na penal. É, Depois tirava 9,5 na penal do 3 e aí 5,25 na sentença cível. Assim, aquelas coisas que, sabe, eu só queria encaixar 3,6 na mesma prova. E aí, finalmente aconteceu, era na prova que eu sempre quis. Nada é por acaso na vida, né? verdade. Inclusive, eu acho que podemos extrair uma lição bem interessante aqui, porque eu percebo muito nos meus alunos, que, por exemplo, todo estudo que é ativo, eles querem, de uma certa forma, evitar. Uhum, Eles gostam mais do estudo passivo. Assistir sim. aula, ler o livro. Agora, se disser bem assim, vamos resumir. Não, vamos resolver a questão. Não. Não. E, pela experiência, me parece que uma lição bem interessante que eu posso extrair dessa conversa que a gente está tendo, que é geralmente isso. Geralmente, o que você evita é o que pode te dar mais resultado. É o mais Ex- trabalhoso. Exatamente. Concorda? Eu concordo. Eu fiz um curso uma vez que Hum, dizia: aquilo que você deseja está atrás daquilo que você não quer fazer. hum, hum. E é exatamente isso, assim, a gente, cada um por um motivo, né? Porque não é confortável para começo de conversa, assim. Mas cada pessoa, pelo seu próprio motivo, evita um tipo de atividade que normalmente é exatamente o que está faltando para chegar no resultado. Então, eu sei que Eu no tô meu caso anotando, não viu? era. Pode Hã? falar. Deixa eu só olhar para baixo É, porque eu tô anotando. não, sem problemas. Não era só por isso, assim, que eu precisa, não era só isso que faltava para eu passar na segunda fase, mas isso também era uma condição, um pressuposto dessa aprovação que veio. E o jogo só começou a mudar quando eu fiz algumas coisas que eu evitava. Uma delas era essa daí de treinar em casa e enfrentar esse estudo ativo. Que eu consigo entender perfeitamente que as pessoas não gostem muito. Eu não gostava, porque assim, é um esforço, né? O nosso cérebro quer economizar esforço. Quando a gente estuda muito para concurso, a gente gasta muito tempo se qualificando nesse estudo passivo. Se torna uma coisa muito orgânica fazer aquilo, muito fácil, até automática. Ao passo que escrever à mão ainda, uma sentença pesada, difícil, com uma tese complicada, com uma leitura cansativa, não é nada intuitivo, orgânico e agradável, não é automático. Então gasta muita energia e o cérebro também dá uma procrastinada, assim, não, quem sabe a gente lê aquilo ali, que Camila, otimiza mais o tempo. tem coisa melhor do que você ligar o computador, no meu tempo um pouco mais para trás, né, e no telepresencial, sentar e o professor começar a falar e você fica aqui. Não. Então, claro, lógico. Pô, então, estou compreendendo tudo.
Uhum. mas ainda não está aprendendo nada. Não. Porque existe uma diferença entre você compreender e você aprender. Porque na aula eu compreendia muita coisa, o professor falava maravilhoso, entendi, compreendi tudo. Mas se passar uma, 2 semanas, você não aprendeu ainda. Você só está Uhum. compreendendo. A aula às vezes está até facilitando a sua vida na hora de estudar, mas você ainda não Uhum. sabe. Esse é que eu acho que é o maior risco assim do estudo passivo, né? Porque você parece que está aprendendo, mas você está na fase de compreensão, entendendo? Você só sabe que realmente você aprendeu quando você vai lá para o campo de batalha, resolve as questões, erra, aprende, vai fazer o concurso, volta, fica triste, mas eu preciso analisar porque foi que eu errei, mas não quero. Então, é exatamente o que você falou. Aquilo que você deseja está atrás daquilo que você não quer fazer, né? Enfrentar É as isso. questões, fazer a sentença em casa, fazer as provas subjetivas em casa. Ir lá fazendo a prova, às vezes, aí não tenho ainda condições de passar nessa prova, mas vai lá fazer, Vai. perde, volta, analisa. Geralmente você não quer fazer isso, mas é esse o caminho. É, o desconforto é o caminho, né? É para ser um estudo, não é? Eu já falei em alguns lugares assim, eu já, em algum momento, eu levei o meu corpo ao limite do estudo. Levando isso ao pé da letra, assim, que tem que ser um esforço, tem que investir tudo, né? Eu cheguei a fazer isso, isso me custou caro, assim, eu tive um problema de saúde, tive que parar, perdi provas depois, assim, porque não tinha mais físico para conseguir manter aquele ritmo, mas ainda assim, o estudo que funciona, o que eu digo que funcionou para mim, é aquele estudo que ele é sustentável, mas ele não é confortável. Porque se for confortável, não vai funcionar. Tá fácil demais. Tem muita gente querendo concurso, tá todo Tem, mundo dando tudo que pode. tem alguma coisa estranha, né? Agora, Tem também você algum... me falou o seguinte, esse limite aí é complicado. Eu estava conversando com outra pessoa que também é juiz federal, e ele disse para mim, Gerson, olha, eu queria tanto, que eu fui além do meu limite e chegou uma hora que eu não conseguia mais. E ele parou, desistiu e só foi voltar a estudar 2 anos depois. Nossa. Assim, em que momento você achou que estava passando os limites e isso estava começando a te prejudicar? E também, como foi que você superou isso e readequou para continuar estudando? Olha, isso aconteceu em 2017. Foi onde eu cheguei mais perto de passar antes dessa prova aqui. Eu fui muito bem na dissertativa do TRF2, que abriu ontem. Fiz a primeira, passei na sentença civil e reprovei na sentença penal, por 5 décimos, pelo que me recordo, assim. E eu já vinha de uma batida de concursos grande, assim, tinha feito quatro, tinha feito dois, 2 anos antes tinha feito de novo. Então eu estava num ritmo acelerado. E eu, naquela época, eu dedicava todo o tempo que eu tinha disponível para investir no estudo. Então eu deixei todo o resto da vida de lado. Todas as relações, as atividades, as outras coisas que eu tinha prazer em fazer, o lazer mesmo, nada, não tinha espaço. Eu dedicava, fiz um estudo massivo para conquistar o resultado. Cheguei perto de conquistar o resultado, só que como eu já vinha assim alguns anos nesse jeito de estudar, com esse estilo, esse método bem exagerado de estudar, chegou um ponto que eu percebi que estava muito, eu me sentia muito cansada. Exagerado assim, como é que era o seu dia de estudo para... Eu sempre advoguei, Hum, né? Mas nesse período eu já conseguia assim organizar a advocacia em alguns períodos da semana só. hum. Então já não era mais uma coisa, vou advogar diariamente, né? Todos os dias, manhã e tarde. Então, num dia útil, assim, eu chegava, eu lembro de ter chegado a estudar 12 horas, 14 horas. Depois comprometi o dia seguinte, mas eu estudava todo domingo. Segunda, de manhã, ou eu advogava de manhã, né? Eu fazia as petições que eu precisava e tal, antecipava os prazos. À tarde, estudava, entrava na noite, chegava, dormia bem tarde. No dia seguinte, então, como eu não ia advogar de manhã, não ia peticionar de manhã, fazia, estudava de manhã cedo e aí seguia, almoçava, já voltava. Era um ritmo assim, eu estudava tantas horas quanto eu pudesse. Claro que não era uma coisa regular, assim, Hum. né? Não conseguia manter 12 horas de estudo. Eu não sei como alguém consegue, eu já ouvi falar, mas 12 horas de estudo num dia. Só que eu fazia o meu esforço máximo daquele dia. Certo. Tudo que eu tinha de energia, eu dedicava para o Pro concurso. estudo. Para o estudo, perdão, para o Pro estudo para concurso. o concurso. Sim, O perfeito. restante era assim, eu fazia o necessário só. E aí, as coisas começaram a mudar quando eu fiz essa prova, e aí abriram outras duas que eu tinha interesse em 2018.
o 3 e o 2 de novo. Só que eu percebia que eu lia as coisas e não conseguia absorver o que eu estava lendo. E que a minha leitura começou a ficar mais lenta. E que eu dormia muito, eu dormia 10, 11 horas, assim, às vezes, então tava. E continuava cansada, então tava errado, né? Tinha fisicamente alguma coisa acontecendo comigo. Desistir, eu não sei quem é o colega que tu entrevistaste, assim, mas. Foi Thales Leão. Ah, Você conhece? legal, conheço ele, sim. Conheço ele da internet, Uhum. né? Ele tem um ótimo curso lá. Eu não, desistir não era uma opção para mim. Em algum momento lá, alguns anos antes, eu já tinha questionado a minha decisão e já tinha avaliado assim se eu seguia um outro caminho ou se eu insistia nesse mesmo sem ter certeza que daria certo, porque o resultado estava demorando. Demorando. Eu achava naquele tempo que estava demorando, ia demorar muito mais ainda. Mas em um determinado momento, assim, eu decidi que desistir não era uma opção, eu não ia mais pensar nisso. Eu simplesmente assumi a decisão de que eu permaneceria estudando até que eu passasse ou até que eu morresse tentando, assim. Fisicamente não desse mais. Então eu estava obstinada a estudar Não sem existia limite. outra opção. Não existia. Então, mesmo com essa questão física ali em 2018, Hum, desistir nunca foi uma opção, eu nunca considerei essa possibilidade. hum. Já era uma decisão pacífica para mim. Eu vou persistir. Enquanto eu tiver energia, saúde ainda, eu vou conseguir. Ou eu vou morrer tentando. Era assim que eu pensava. E aí, nesse período, eu fui então cuidar da saúde. Eu tive um problema de saúde mais sério, que exigiu cuidados. Nessas provas de 2018, eu não consegui manter o mesmo desempenho, eu reprovei nas dissertativas. Passava da objetiva, mas já não estava mais passando da dissertativa. E aí eu comecei a estudar e me dedicar a algumas outras coisas além do concurso. Hum. E entendi que ele tem que ser sustentável. Percebi que poderia demorar, já estava demorando mais do que eu tinha programado, né? Porque quando a gente começa, eu acho que é meio que até comum, mas a gente é um pouco prepotente, assim. Ah, vai dar certo, em 2, 3 anos eu tô passando. Na minha cabeça era isso que ia acontecer. Quando começou a demorar, e aí eu tive essa questão de saúde, esse problema de saúde e tive que avaliar, que decidi que continuaria, eu percebi, assumia o risco de que isso pudesse levar muito mais tempo. Então, que daquele jeito que eu estava levando a minha vida não era sustentável a longo prazo. Não ia, né, a saúde, o bem-estar, Ia a família, o comprometer tudo. casamento, tudo, tudo. Você já era E casada aí, nessa época? já era casada, já desde a faculdade, assim. Hum. Então, só que há um peso, né? Porque eu estava assim completamente voltada para isso. Então, embora eu tivesse todo o apoio necessário, eu sabia que aquilo ali não era sustentável a longo prazo. Então, eu comecei a equilibrar, encontrar um equilíbrio, mas não um equilíbrio confortável. O estudo ainda permaneceu sendo a minha prioridade número um, mas eu incluí na minha semana, e para isso eu organizava a minha semana certinho, momentos de cuidar ou me dedicar a outras coisas. Então, ó, a fazer uma caminhada na praia, a sair para jantar com o marido, a almoçar no domingo com a minha família, a volta e meia, assim, quando eu sentia que fisicamente eu nunca mais passei do limite, né? Então, quando eu sentia que fisicamente eu precisava fazer uma pausa, normalmente eu não tinha uma pausa programada na semana, eu estudava de segunda a domingo, sem interrupção. Mas aí, 2 semanas, 3, eu já percebia, tô precisando dar uma descansada. Aí eu fazia pausas, saía um final de semana, ia viajar, ia passear, ia fazer alguma coisa. Hum. Então, comecei a encontrar um equilíbrio. E foi aí que eu percebi que eu continuaria, que eu teria capacidade de continuar os anos que talvez fossem necessários, como de fato foram, né? Para que o resultado chegasse. Porque aí a minha vida se tornou equilibrada, sustentável. Eu cuidava da minha saúde, cuidava dos meus relacionamentos, cuidava E do você podia lazer. cumprir esse objetivo, tipo, desistir não é opção, vou ficar o tempo que for necessário, mas também sua vida não estava comprometida por causa disso. Não 100%, né? Mas eu Não, acho sua vida sempre não importante. estava comprometida. Você não É, comprometeria sua saúde isso aí. física, mental, É isso, sua vida familiar, não é isso? é isso Isso mesmo. você não comprometeu. Tipo, você conseguia manter num ritmo que você disse até, tipo, desconfortável, não era 100% confortável, porque é um risco realmente esse estudo confortável,
Você, não, tô há não sei quantos anos, mas o estudo, não, tá tranquilo, tô indo bem, tem alguma coisa errada, né? É, Pode ter alguma coisa errada, viu? Talvez nunca aconteça, é desconfortável, mas também não estava comprometendo a sua saúde física, mental, relacionamento, né? Porque se você perfeito. também abandona tudo, né? Em algum momento a conta chega, né? E chega e talvez não valha a pena, né? Porque a gente fica, quem quer concurso normalmente tem um temperamento um pouco mais obcecado, assim, obstinado, focado num objetivo claro. Só que de repente, no momento em que tu alcanças isso e daí percebe que comprometeu tudo aquilo que tinha valor, talvez tire até o valor disso aqui, né? Porque não é uma conquista que se alcança sozinho. Muito pelo contrário, depende de muita gente, depende de todo o entorno de pessoas que te apoiam. Apoiando, é. E assim, não é só o resultado, mas com quem tu vai compartilhar esse resultado quando ele chegar. E também, assim, que estado tu vai estar de saúde fisicamente para poder aproveitar esse resultado com as pessoas que tu Depois. gosta. Já entra Então, de isso licença no. já pega uma licença saúde Olha, assim logo no entrei, começo da mas carreira. veja, estou precisando de uma licença de saúde por burnout. Você nem começou a trabalhar, não, foi por causa dos estudos. Você acha que eu cheguei aqui como? Exatamente, exatamente. Olha, isso aí nem é assim tão incomum, mas assim, não dá, né? Pega mal, a gente não é vitalícia, ainda vai chegar pegando uma licença de saúde. Melhor cuidar da vida até lá. Camila, a gente falou dessas questões assim, difíceis, tratamos de aspectos difíceis em prova, difícil nos estudos. A gente tratou muito do aspecto, assim, digamos, mental, emocional. Mas você me disse uma coisa interessante. Assim, Gerson, na primeira fase eu não tinha problema. O que foi que você descobriu? Ou como é que você estudava para nessa primeira fase não ser problemática para você? Olha, é o que a gente colocou numa daquelas lições que tu selecionaste, assim, mas é que a primeira fase é decoreba. Existe uma decoreba um pouquinho intragável que muitas pessoas, por incrível que pareça, não querem fazer. Porque a gente volta lá para o que a gente falou no início. É um pouco desconfortável. É chato pra caramba ler lei seca. Né? Ler uma lei de SA, ler a lei de responsabilidade fiscal. A Constituição eu até não achava tão chata assim. Mas tem leis chatíssimas, né? Leis ambientais, assim. Só que é a decoreba de lei seca, somada à jurisprudência atualizada, que faz a gente ser aprovado na primeira fase. É isso. É lei, 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 jurisprudência e mais um pouco de lei. Claro, vai ter uma prova, uma questão ou outra que vai fugir à regra? Vai. Mas é uma no universo, uma ou duas no universo de 100 questões. Ou A seja, gente tem que foca mais no que dá mais resultado. Exato. Bota energia naquilo que tem mais chance de trazer resultado. Porque se a gente for se preparar para estudar uma questão de doutrina, eu nem. Olha, eu fiz dos últimos TRFs 3, 2 e 4 que tiveram nos últimos 10 anos. Eu lembro de uma questão de doutrina no TRF 3 de 2013. É isso. Então, assim, de regra. Ah, não, e no TRF 3 também teve uma outra de uma pessoa que integrava a banca ali, que fez uma questão mais doutrinária. Mas isso é excepcional. Vai ser uma assertiva ou outra. O que vai cair é a lei seca. Por quê? Porque são 100 questões. O examinador, ele não quer ter questões impugnadas. E quando ele usa doutrina ou uma outra coisa um pouquinho discutível, sempre vai ter alguém no direito que entende o contrário. Então, sempre vai ter um concurseiro que vai conseguir impugnar aquela questão. Então, no Um fim das contas, problema, na verdade, né? exato, é um problema para ele. É uma questão de otimização. Ele vai fazer questões que ele possa mostrar ali quando alguém recorrer? Não. Tá aqui porque o artigo tal diz isso, 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 ou porque o texto do julgado tal diz isso, 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 isso. Porque aí ele fecha, ele diminui muito, ou pelo menos exponencialmente, a questão a possibilidade de ter aquelas questões impugnadas, discutidas e de repente anuladas. Nessa prova TRF3 que eu mencionei que teve doutrina, eu lembro que, olha, houve umas 6 questões anuladas, talvez mais, que para uma prova de magistratura federal é bastante. Já teve outras que tiveram mais, mas não é comum. Então, assim, de primeira fase. Ah, tem uma outra coisa que também, Eu de soube, repente, inclusive, que você tem um irmão gêmeo, do meu aqui, né? Quero que você me mostre, porque a minha forma de estudar a legislação era exatamente assim. Eu pegava o código,
grifava, Uhum. resolvia a questão, aí voltava para o código, grifava, e você disse, Jefferson, nós fomos separados no nascimento, e Como? nós temos dois filhos também aqui separados, um seu tá lá e o meu tá cá. Olha Tá aqui, o tudo meu é de grifado, né? 2013. 2013, que foi quando eu Hum, comecei a estudar. Foram 10 anos de estudo, eu passei em 2023. E esse é o primeiro código. Eu lia lei seca, preferia ler lei seca no físico, que nem tu, e também atualizava o meu material claro, com papelzinho, aqui. exatamente que nem o teu. Eu não A podia gente perder leu meus grifos. Se eu vou perder meus grifos, grifar tudo de novo, loucura, impossível. Aí eu ia e tá atualizando, todo anotado. atualizando. E o melhor material é sempre aquele que a gente tem intimidade, né? É, aqui É é. isso aí, Os papéis. A mesma coisa, né? igual. Pensamos igual. O meu 2008. Somos gêmeos de estudos. E eu fui aprovado na Defensoria da Bahia em 2010. Olha aí, um Foram, pouco antes. foram Eu tinha dois, começado. 2 anos de quando eu comecei a estudar esse livro aqui. Eu Mas como botava a gente papéis. começou, cada um seu tempo, tem concurso, tem diferenças. Seu concurso mais difícil, tem cada um seu tempo. Mas assim, eu acho que é muito importante você falou, porque você vê, tipo, tem pessoas que, pro objetivo que quer, leva mais, leva menos. Mas se você equilibra, seu estudo, ele tem um equilíbrio que você vive, né? Uhum. Você fica o tempo que for necessário. Você fica o É tempo isso. que for necessário, né? E no final você descobre os caminhos, os meios, as lições, as estratégias e começa a pegar certos rumos que vão dando mais resultado. Eu acho que isso é meio que natural, vai acontecendo com todo mundo, né? Agora É eu queria que isso você aí. falasse um pouquinho desse processo. Como era o seu processo de, tipo, de Estudar lei grifar o seca? código? Como é que você grifava? Por que que você grifava o artigo? Como é que você revisava? Como é que você fazia esse estudo de primeira fase? Eu acho muito relevante, também aliado à jurisprudência, e como é que você estudava código e jurisprudência para poder ter esses bons resultados na primeira fase. Então, a primeira coisa que eu fazia é o seguinte: eu não interrompia o estudo mais aprofundado que eu fazia entre os editais. Eu seguia estudando, só acelerava ali, mas continuava a estudar um estudo assim, não de lei seca mesmo. Estudava conteúdo como eu tinha me programado. E eu reservava 5 semanas antes da primeira fase para ler lei seca. Então, ali eu concentrava em 5 semanas todo tipo de lei que tinha, as principais, né? Depois de uma certa experiência, quando a gente fica Uhum. meio veterano nos concursos, a gente já sabe qual é a lei que cai, qual é a cobrança que vai ter mais ali dentro daqueles artigos. Então, eu separava 5 semanas. Nessas 5 semanas, eu lia primordialmente lei seca, Uhum. lia eventualmente o meu caderno sobre aquela matéria Uhum. e lia jurisprudência no DOD. Certo. Junto, porque assim, como eu fazia o meu próprio material, isso é importante explicar sobre o meu jeito de estudar. Eu gostava muito de assistir videoaulas, mas eu as assistia anotando. E dessas anotações surgiram os meus cadernos digitais, que foram os cadernos, era no computador, né? E eu fui, tudo que eu estudava sobre o tema, eu fui agregando esse caderno ao longo dos anos. Então, saiu um julgado, eu lia toda semana, dizer o direito, né? O Certo. Dodge é absoluto, não precisa mais nada além do que o Dodge faz sobre Sim. jurisprudência. E aí eu estudava todo domingo eu estudava jurisprudência e aí colocava o julgado, o resumo do julgado dentro desse caderno. Mudou a lei, eu colocava o artigo de lei, embora não dispensasse a leitura no físico, no papel, mas colocava o artigo de lei principal Olha. ou que teve uma alteração dentro do caderno. Fazia um novo curso sobre aquilo, improbidade, sei lá. Ia lá e colocava o material, as anotações do curso dentro do meu caderno já de uma maneira organizada, grifada, com cores específicas, então era bem organizado. Tinha o meu próprio material. Esse material acabava ficando muito, além de intuitivo para mim, porque eu Uhum. mesma tinha executado, né? Eu tinha criado ele. Ele ficava também muito atualizado, porque ele era o resultado do meu estudo, eu estava sempre mexendo neles. E tinha um jeito de estudar, eles me permitiam estudar de uma maneira assertiva. Por quê? Porque eles cresciam à medida, da exigência daquela disciplina no concurso. Então eu ia lá, fazia um TRF2, reprovava, pegava todas as questões,
botava as assertivas, via o que que já estava respondido no meu caderno. Se não tivesse, eu acrescentava aquela disciplina, resumia um capítulo, um pedaço da doutrina e botava lá dentro daquele caderno. Fazia questões em casa, colocava dentro do caderno as assertivas, assim. O seu Então deixava caderno era sua show. vida, assim, a alma de tudo ali, tava no centro, né? Sim, ele é o centro do meu estudo, é o meu jeito de estudar é por Hum, ele, assim. E Perfeito. tanto que esse material me acompanhou até o estudo para a prova oral. Embora nós, candidatos, tenhamos feito uma atualização do GRAAL, que é esse material da E muito magistratura famoso, federal, né? Na área federal. isso, antes da prova oral, todas as pessoas muito qualificadas fizeram, mas ainda assim, o que eu tinha de bom no meu caderno, eu preferi o meu caderno. Porque cai naquilo que a gente já conversou informalmente outro dia, assim. Mas a gente não precisa saber tudo. A gente precisa saber o suficiente. E eu sentia que o meu caderno tinha o suficiente, porque ele tinha crescido com o grau de exigência que eu tinha encontrado nesses anos de prova, assim. Então, alguns materiais, alguns desses cadernos eram bem grandes, como controle de constitucionalidade, que cai muito. Outros já eram menores. Porque caía pouco, como um caderno de econômico, assim. É uma coisa que cai pouco, são poucas assertivas, raramente tem uma questão disso na dissertação ali, na dissertativa, né, na prova de sexta. Hum. Então eu não tinha a mesma importância, né? Não era um caderno que tinha o mesmo impacto no estudo. E além disso, ele era um material que tinha intimidade. E isso faz muita diferença, porque eu tenho a opinião, pela minha experiência, de que estudar é decorar. A gente decora e nesse processo a gente entende. Mas o que vai fazer diferença é lá na hora Hum. tu conseguires rememorar exatamente o quórum que cai em determinada deliberação de assembleia de uma sociedade, qual é aquele não ou sim do artigo tal. Então, decorar faz parte do processo de aprendizado. E decorar vem de repetir aquilo. Quando Perfeito. eu Isso eu lidava, tu é, concordas com isso, né? muito. Não, Porque a isso gente é. repete o Nem material e é quando a imagine, a gente gente não só repete. não sabia. A gente só não sabia. É, É que quando a gente repete o isso. mesmo material, A minha aí a vida gente. era repetir. Exato, Então, exato. então eu vi uma frase uma vez, assim, parece que resumiu a minha vida. É melhor ler 10 vezes 1000 páginas do que uma vez 10.000 páginas. Isso aí. Prefiro, porque pelo menos assim, o que cair dessas 1000 eu acerto. E o que cair Exatamente. das 10.000 eu não acerto nada. Não acerto Que a nada, gente entra porque naquilo. E não precisa saber tudo, só o suficiente. Dessas 10.000 páginas, se eu souber essas 1.000 aqui, talvez já seja o suficiente você para até passar. me disse assim, ó, não cheguei nem perto de passar por todo o edital, de rodar o edital todo. Não, mas nem perto, assim. Nem perto. E olha que foram 10 anos estudando e eu me dedicava bastante tempo a Agora, avançar. tudo que você estudou e repetiu muitas vezes, pelo Eu sabia. processo de repetição, Uhum. gerou a decoreba, ou memorização, e em consequência veio o entendimento. Isso aí. Foi isso que aconteceu. Perfeito. É, o entendimento é uma etapa, né? Ele vem Isso vai dar depois que uma frase maravilhosa nos negócios assim. Camila, La juíza Poli. federal, foi terceiro lugar, não foi? Você foi terceiro ou foi primeiro? Terceiro Terceiro. lugar, frase. Estudar é decorar. Vou botar essa frase na, a de Tales foi, eu achei uma frase polêmica dele também. Porque ele É, falou, 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 e disse bem assim, mas se não tiver potencial, não tem como. Eu disse, ótima frase. Só passa em concurso quem tem, se não tiver potencial, não passa. Ele disse, e eu falei isso, falou. Eu disse, então vou botar na capa, né? Ele disse, bote, bote, bote. Vai gerar polêmica, mas quem tem que assistir para entender o meu raciocínio. Aí Meu ficou bem Deus, assim, mas só essa passa em frase ficou concurso. polêmica. Ficou essa frase. Ficou essa Meu frase. Deus. Só passa Não, em a minha tá concurso menos quem tem polêmica. potencial. Se não tiver potencial. E agora tem que ver tudo, a construção do raciocínio, né? A Mas sua assim, frase que eu errado vou não tá, botar né? vai ser essa. Estudar é decorar, né? Só É, passa em concurso quem decora. porque, na verdade, tudo se resume a lá na hora, naquele momento de Né?
encontrar o resultado do teu estudo, tu conseguir colocar para fora, rememorar É, daquilo que tu estudou nos dias anteriores, nos meses, nos anos anteriores. Isso só vai acontecer se tu tiver decorado. Agora, se tu tiver entendido mais ou menos que existe, às vezes tem coisa que nem se entende. Como é que a gente entende a lei de SA totalmente? Não tem como ter uma compreensão se tem tu não é vivência desse. daquilo ali. Exato. Então, assim, a gente vai decorar. Ó, ação preferencial é isso, ação nominativa é aquilo. Isso é decorar, não é estudo. A gente pode chamar do que quiser, mas não é estudo, não, perdão. Não é compreender a matéria, é decorar. E lá na hora que cair uma questão de SA, eu tenho que saber se a ação preferencial é isso aqui ou é aquilo ali. E isso Perfeito. depende de eu ter decorado. É. Não, minha vida é assim, se resume. E eu estudei num colégio que era assim, tudo precisa decorar. Então minha vida foi decorar. Assim, o colégio era muito rígido assim, então tinha que decorar tudo. Porque se você errar, você ficava de castigo. Aí tem que copiar os cadernos livres, copiar. Então, não queria errar, né? Então a gente Uhum. vivia para decorar as coisas e eu aprendi de uma certa forma, assim, tudo precisa ser meio que decorado. Meio que não, precisa ser decorado. E Mas concurso a é vida é isso. exatamente isso, é ler o artigo. Aí você vai lá na questão, pô, ele trocou essa palavra, sério mesmo, né? É isso. Aí assim, aí botou, tinha um lá que eu, terrível. Assim, plano diretor, para ter ser obrigatório, 20 mil habitantes. Sério, tem 20 mil habitantes, né? Então, qual é o critério disso? Então, Uhum. você precisa realmente decorar. E você só consegue decorar essas coisas lendo, relendo, lendo, relendo, relendo. Agora, como você falou, não dá para ler tudo muitas vezes. Então, por isso, nós resolvemos questões, vamos vendo que vamos errando e aprendendo, vamos grifando, vamos marcando no código, e você também acrescentava no seu caderno digital. Então, você tinha fonte de estudo legislativo lá nos seus grifos e também fonte do seu material. Perfeito. É isso. Achei E assim, espetacular. isso é importante, assim, que para decorar a gente precisa repetir. E a gente só vai repetir aquilo que é o mesmo material, no mesmo local, com a mesma formatação. Sim. Então, tudo isso colabora no processo de decorar. Sim. Você era assim Desse também, modo, obviamente, acredito, né? Eu vou falar, mas já tenho certeza absoluta. Ah, o artigo 133 está aqui no canto de cima, mais ou do menos meu aqui no meinho da página, e abria lá e tava lá, não era isso? é isso aí. É É, isso aí. Por isso que eu não trocava esse código de exato. Eu 2013. também. Eu levei para a véspera de prova oral, porque até hoje, mesmo, algumas leis eu tive que abandonar porque realmente ficaram impraticáveis nele. Mas outras, inclusive boa parte da Constituição, eu só reconheço nele. Fui atualizando, né? Porque foi mudando Sim. muito nesses 10 anos. Mas eu sabia em que parte do artigo, que parte da página estava o artigo, e aí eu me concentrava para lembrar qual era a cor, como é que era, e se era isso ou aquilo. Então, facilitava muito visualmente. O meu caderno também tinha, visualmente eu sabia onde estava aquela informação, aquele julgado. Eu sabia pela cor, eu sempre imitei as cores do Dizer o Direito, do Hum, Dodge lá hum, no STJ e no STF. Então eu botava julgado do STF com o mesmo azulzinho no meu caderno e julgado do STJ amarelo. Então, até na prova oral, quando me perguntaram, eu sabia dizer que o julgado Eu era do lembrava do STF, STF, do porque STJ. a cor era aquela, exato. De tanto que eu já tinha lido, claro, né? Eu disse, não, aquilo é azul, é STF, com certeza. E isso facilita Verdade. muito. O que é um jeito de estudar, porque eu sei que eu tenho colegas que liam em livros diferentes a mesma matéria. E também chegaram. Então Por não é o isso que único. eu acho que é legal isso, porque quem está nos assistindo vai observar você, vai dizer bem assim, vou testar. Que eu acho que o interessante é testar, vou testar. Poxa, funcionou, foi legal, vou manter. Não, não foi tão bem para mim, achei, vou testar outra coisa. Funcionou, então você vai. É isso. Porque, assim, eu entendo que no final da linha do concurso, mais ou menos nós chegamos nas mesmas conclusões. Resolver e analisar muitas questões, estudo ativo, essas coisas a gente chega, todo mundo chega nas mesmas conclusões. Mas a forma de chegar lá pode ser diferente, né? Pode ser Isso. diferente a forma de chegar lá e descobrir, né? Claro. E o método certo que eu falei lá no começo é aquele que funciona para ti. Então, eu gostava de acompanhar histórias de concurseiros, porque eu gostava de testar aquilo, ver se funcionava para mim, adaptar ou não. Se não, é esse estilo, por exemplo, eu não estudava doutrina.
Eu usava a doutrina como apoio, complemento daquilo que faltou no meu caderno. Então, e Ah, também então não você nunca resumia. pegou, tipo, livrão, você, ó, aqui agora eu vou começar esse de capa a capa. Nunca é muito forte, né? Alguns poucos livros que valiam a pena, eram menores, e aí, por exemplo, era um desembargador específico de um tribunal Não, que eu estava perfeito, na porque segunda aí você tinha fase. que estudar aquele cara, Isso, pra aí prova eu li o livro oral, inteiro, você precisa conhecer, mas tá? Mas o pouquíssimos, assim, geralzão, constitucional, administrativo, não, para as fases. nunca, nunca. Eu tenho os livros aqui, mas eu usava como complemento, como apoio. Faltou no caderno, não ficou muito claro aquilo que o professor explicou. Ou o professor não explicou esse ponto, eu fiz uma prova ou fiz uma questão em casa e vi Caiu. que. Aí você Exato, ia aí eu lá vou naquele complementar ponto, entendia melhor, compreendia, e o isso. que era relevante, importante das questões, do material, você ia lá e incorporava no seu caderno para poder revisar facilmente depois. Aí agregava essa informação e pronto. Mas ler de capa a capa foram raríssimos os livros que eu li de capa a capa. Esse é um dos maiores Embora, erros que eu acho que eu cometi. Querer ler doutrina de capa a capa. E querer ler os livros, assim, tradicionais. Ah, vamos lá. Pô, eu lembro que eu comprei quando comecei. Tipo assim, não, vou estudar para carreira jurídica. Então, para carreira jurídica é diferente. Aí o pessoal, não, 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 só passa quem lê Carvalhinho. José dos Santos Carvalho, meu Deus do céu, eu peguei Carvalhinho, aí fica Carvalhinho, você vê, Carvalhinho, um negócio desse tamanho, aí você vai nossa, lendo e é grifando, assim, meu Deus, eu vou acabar com isso aqui, como é que eu vou revisar? Eu ficava angustiado, eu disse, tem alguma coisa errada, não vai dar certo isso aqui tá muito estranho. E aí você vai percebendo e descobrindo realmente a medida, por isso que é bom a gente conversar, você ver outras pessoas que passaram pelo processo, porque é aí uhum. que você já, tipo, já aprende com os erros alheios, né? Dizem que isso é o sinônimo de inteligência, Inteligente. né? Eu só aprendo com os erros dos outros, né? Aprender com os meus Aham. ainda é bom, né? O pior é quem não aprende nem com os próprios erros, né? Então tem o que não aprende com os erros, tem o que aprende com os próprios erros e quem aprende com os erros dos outros. Então, É mais inteligente ainda. eu também buscava isso. Na minha época era o fórum do Correio Web, o pessoal botava os depoimentos lá e tudo mais. Uhum. Você muito mais nova que eu, acho que não pegou o fórum do Correio Web, já pegou o quê? Concurso, É, a já peguei nova outro. geração, né? É. Mas é mais ou menos a mesma coisa, A não é? mesma coisa, a mesma ideia, entendeu? E agora o pessoal pega os vídeos do YouTube, os comentários, os podcasts, então, e aí vai. E veja, diante disso tudo, tipo, durante esse processo, é, o que, como foi no final a melhor forma que você organizou assim o seu dia de estudo? Como era o seu dia de estudo, a semana de estudo? Como era a sua organização, cronograma, que você achava que fazia sentido e que dava resultado e produtividade para você? Assim, eu testei várias formas ao longo desses anos. No final, que é o que eu já sabia que funcionava para mim, era uma matéria por dia. Então, ainda que eu tivesse aquele dia inteiro, amanhã, à tarde e à noite, para o estudo, seria a mesma matéria. Eu não trocava, eu testei por um tempo. Hum. Isso me gerava até uma certa ansiedade. Então, saber que de manhã até à noite eu conseguiria estudar uma só matéria me deixava mais tranquila. E avança, Eu né? avança, isso. Quando eu terminava aquela matéria naquele dia, eu anotava no na minha agenda, assim, planner, na verdade, né? Hum. Eu anotava lá, coisa de guria. Eu anotava lá onde eu tinha parado, qual era a página do meu caderno, porque normalmente eu partia do estudo, eu partia do caderno no estudo. Aí eu ia complementar depois, mas eu estava relendo os cadernos. Porque, né, eu já tinha um longo trajeto ali com eles, então eu já sabia que eles estavam bons. Eu só ia melhorando aquilo que precisava. Então eu anotava onde que eu tinha parado e o que que eu devia fazer na próxima vez. Então, terminei constitucional na página 53 de controle de constitucionalidade, eu tenho que pegar o livro do Sarmento e acrescentar o que ele falou na página tal, na parte tal do meu caderno. Pronto. Então eu já sabia onde eu ia acabar. Além disso, eu organizava o meu ciclo de estudo em 3 semanas. Para mim, funcionava bem. Eu dividia alguns dias que repetia, assim, para constitucional, penal, que eram matérias maiores e que dependiam de mais dias, e alguns dias que, nessas 3 semanas, não repetiriam, como econômico, consumidor, internacional, não ia ter mais do que um dia nessas 3 semanas. E distribuía 3 semanas eram 3 ciclos, eram Então, três 3 semanas você semanas. passava por todas as matérias, algumas por 2 vezes, dependendo da importância. Exatamente. Perfeito. Explicou melhor que eu, é exatamente isso aí.
E aí, quando concluía, eu anotava, né? Via se eu tinha tido algum problema, então algum dia tinha matado, tinha acontecido algum problema. Matei logo o dia que era o único de consumidor. Tá, então vou botar consumidor e vou ajeitar o ciclo aqui. Mas, via de regra, o que eu fazia era voltar naquelas três matérias, naquelas 3 semanas, né? A cada 3 semanas eu voltava E, naquelas e matérias. revisão, você incluía aí nessas semanas? Como é que você fazia? Ou começava antes de cada matéria? Assim, a revisão é uma coisa que eu já falei algumas vezes e que sempre gera alguma polêmica, porque É, é a parte que todo mundo. Que é a parte mais delicada do estudo, né? Porque é o né? que vai fazer, no final das contas, a A gente repetição, né? decorar e depois entender. Eu não estabelecia uma forma de revisão específica. Por quê? Testei também ao longo dos anos fazer revisão programada, fazer revisão em não sei quantos dias para decorar. Isso me gerava uma ansiedade absurda. Eu me sentia avançando muito lentamente nas matérias. E assim, eu não via um efeito prático imediato, porque se eu estou estudando para fazer uma prova daqui 2 anos ou um ano, eu ficar revisando e ficar aqui em cima de atos administrativos 30, 60, 90 dias, não, eu tenho que avançar nisso aqui. Necessariamente você ia ver várias vezes porque você estava estudando. É isso. Que é- Então, meu jeito de fazer revisão era uma revisão orgânica. Eu lia todos os cadernos na ordem, nesses ciclos, né? Ia botando, aí terminava um, pegava outro. Quando eu chegava no último caderno, eu voltava para o primeiro caderno e lia de novo. E assim eu fui revisando ao longo dos anos. Essa parte de Agora, tem uma revisão. coisa aí que realmente faz muito sentido na forma de você estudar nessa revisão, porque como você focava no que era mais importante, você acabava o que precisar, o que você precisa. Você já disse, eu não estava tudo, nem cheguei perto, mas você sabia o que era mais importante. Então, como você focava no que era mais importante, você acabava isso mais rápido do que uma pessoa normal. Não, vou estudar o edital todo, vou pegar os livros, vou pegar as leis, vou pegar tudo. Não, vai passar um ano. Para daqui que Sim, e comece não de vai novo, acabar. aí realmente né? Mas você não, Né? tipo, eu vou estudando, selecionando os artigos mais importantes, vou lendo as leis mais importantes, vou lendo os tópicos mais importantes, não pegava a doutrina e voltava para o seu caderno, lia jurisprudência semanal. Depois de um certo período, acredito, sei lá, uns 3, 4 meses, você já estava voltando tudo Já, de novo. Então você exato. voltava tudo de novo, fazia tudo de novo. Então, tipo, no ano você revisava aquilo 4 vezes, 5 vezes, aquele, né? É isso. Isso, então era uma revisão que ela acontecia naturalmente. Quando eu chegava no final, eu voltava para o começo e assim não me gerava ansiedade. Por quê? Porque embora eu nunca tenha chegado ao final do edital, é claro que eu sabia que era muito importante avançar nas matérias, né? Avançar pelo menos nas principais, que era o que eu tinha. Eu não tinha caderno de absolutamente tudo, mas eu tinha caderno dos principais. Tudo que era principal em todas as disciplinas eu tinha. Alguns eu tinha até coisas que não eram tão importantes, mas eu podia passar por esse conteúdo várias vezes e assim, não conseguiria zerar o edital, mas eu me sentia avançando. Se eu ficasse fazendo essas revisões, no meu caso, né? Tem Hum. gente que se adapta bem. Mas no meu caso, fazer essas revisões e ficar voltando, aí parece que a gente está avançando muito lentamente. Aí o edital, que a gente sabe que é imenso e que a gente não vai, pelo menos eu tinha essa consciência, eu não vou girar esse edital, não vou zerá-lo fica mais opressor, porque eu estou demorando muito para avançar. Faz um mês eu estudei 3 vezes atos administrativos. Não tem cabimento uma coisa dessa. Administrativo tem muitas outras disciplinas. Então, para mim, funcionava assim, como a gente falou ali. Dividir em 3 semanas, uma matéria por dia, as mais importantes mais de uma vez, as menos importantes uma vez, e ao final voltar para ir até o final da matéria e quando acabar, voltar para o começo da Começava matéria. tudo de novo. Perfeito, perfeito. Eu revisava toda semana, mas a minha revisão era assim: eu pegava os meus resumos, o que tinha mais importante, pegava os artigos, mas diferentemente do que às vezes a pessoa quer fazer como revisão, que é reestudar, reler tudo, minha revisão era assim. Tipo, eu já estudei isso semana passada, então em todo início de semana eu queria olhar o que foi que eu estudei. E revisar para mim era olhar. Não era. Era tipo, pegar o código, bater o olho. Ah, esse artigo sei. Tá, 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 tá. Era meio que olhando. Ah, pô, isso aqui não lembro mais. Aí eu lia o artigozinho. Mas eram poucas coisas, entendeu? Então eu Uhum. passava o olho. É como se fosse assim, tipo, uma recapitulação rápida. E aí voltava. Agora, isso é verdade o que você falou. Depois de um determinado tempo, passar 3 dias revisando.
É Eu isso. já tinha avançado, mas assim, tipo, já estava 3 dias revisando, porque era muita coisa, né? Era muita coisa. Uhum. Mas Isso cada me um seu gerava uma jeito. Eu ansiedade. acho que a pessoa tem que É, testar. O mais interessante é testar. Você vai isso. testando e vai descobrindo. E Camila, para finalizar nosso bate-papo, eu estava investigando aqui. Sou defensor, mas investiguei o seu Instagram aqui. Queria que você comentasse aqui essa foto sua no Eita. Instagram. Ah, E aqui entregou a carteira da OAB. Como é que é, foi? Assim, como é que foi esse dia? O que é que tipo, já tinha passado, né? Já tinha. já Qual aqui foi eu já a tava. sensação aqui? Olha, foi. Eu lembro desse dia, assim, inclusive Hum, fiz uma foto, eu tenho poucas fotos lá, mas é que esse dia foi muito marcante, porque eu lembrava do dia que eu peguei a carteirinha. hum, E eu sempre quis ser juíza federal, né? Já quando eu advoguei, eu via a advocacia, embora tenha me identificado com alguns aspectos dela, mas eu a via como uma escada, uma etapa que me levaria para o objetivo principal, que era a magistratura federal. E eu lembro que quando eu peguei essa carteirinha, eu pensei assim, tá, agora eu vou descobrir como é que se advoga, vou aprender isso e tal, até para ser uma juíza melhor, e advogou na Justiça Federal? Ou não? Sim. principalmente, principalmente. Sim. Hum. E, e aí eu via, vou aprender até para eu ser uma juíza melhor, para eu entender como é que é também essa dinâmica do advogado, né? Isso, eu gosto de ter tido esse ponto de vista, mas eu pensava que ia ser curto esse tempo que eu ia ficar com a carteirinha. E aí teve um tempo que, quando eu ainda não tinha assumido a decisão de que eu não desistiria em hipótese alguma, que eu iria tentar até o fim, passar ainda que não desse certo, ainda que eu não tivesse o resultado que eu esperava. Quando eu assumi isso, antes de eu assumir isso, eu considerei advogar, definitivamente, talvez existir assim. E eu lembro que eu, assim, olha, não é que eu não goste disso aqui, mas é que eu sinto que eu tenho outra coisa para fazer. Então, quando eu finalmente entreguei essa carteirinha lá naquele dia, foi tipo assim, pô, demorou muito mais do que eu imaginei, mas chegou o momento finalmente de entregar e, assim, agradeci o tempo que passei ali, mas aí eu tava realizando ali, aquele momento ali é um mês antes da posse. Eu acho que é isso, mais ou menos. Então, é aquele momento em que a ficha tá caindo, assim. Então, aquele momento que eu entreguei a carteirinha, a ficha caiu de novo. Assim, bah, agora eu vou realmente ser juíza federal, que legal. Que medo, mas que legal. Olha, Foi isso. Camila, é incrível a sua história, tá? É, Obrigada. obrigado por ter concedido essa entrevista, esse bate-papo aqui. E agora também fará alguns vídeos bem legais lá no Insta comigo, no YouTube. Mas antes de concluir, eu tenho uma lista de lições. Ó, as lições agora. Uma lista de lições. E eu vou falar a frase e você vai dizer bem assim, Gerson, é isso mesmo, tá certo. Não tem Tá, problema. É essa frase correta. Então vamos para a primeira lição. É, o que você evita é o que te dá resultado. Essa é a primeira. sim. Estudo ativo, resolva questões. Essa foi a primeira que eu anotei. Ok? Sim, só resolver questões, não tanto Exemplo, questões não, objetivas. botei como exemplo. É, mais questões de sentença mesmo. O que você evita é o que te dá resultado. Exemplo, É, estudo ativo, resolver questões. Foi como isso aí. exemplo. Segundo, desistir não é uma opção, mas você precisa ter um processo sustentável. Isso aí. Boa frase? Boa frase, gostei da frase. Um estudo, de repente, sustentável. É um estudo, estudo. Porque ele tem que ser mantido a longo prazo, né? É, perfeito. Terceira lição, terceira lição. Se seus estudos, se seus estudos estiverem confortáveis, ou seja, se você estiver confortável nos seus estudos, está estudando errado. Sim. Boa frase, né? Boa frase. Boa Boa. frase. É verdade também. É Assina embaixo aí. verdade, é verdade. Tá errado, tem alguma coisa errada.
Primeira fase, essa aqui a gente já fez, né? Eu só vou botar, é decoreba de lei e júris, Uhum. né? Lei, 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 depois jurisprudência e mais lei. Perfeito. Agora aqui eu não sei nem o que eu escrevi. Não dá para estar. Mas o que foi que eu escrevi aqui? Não dá para Tu não tá entendendo a tua própria estudar. letra? Ah, não dá para estudar tudo. Não dá para estudar tudo. Foque no que é mais importante. Foque no que é mais importante e repita muitas vezes, né? Sim. Foque, foque no mais importante. Ok? Essa lição? Ok, é isso aí. Sexta lição. Só passa em concurso quem decora. Que vai ser a frase que vai ser na sua capa, né? Tá bom? Inclusive, me envie sua foto preferida para eu botar, mandar o designer fazer uma capa bem bonita e botar bem assim. Só passa em Tá. concurso quem decora. Estudar é a consequência aqui. Estudar é decorar. É preciso repetir. Repetição. É isso aí. Outro, uma matéria por dia. Uhum. E tem aquelas outras que eu vou complementar que você já disse ok, que é. Deixa eu abrir aqui. Que Aquelas começou cinco. informalmente, né? A única que faltou foi meu caderno é meu porto seguro. Meu caderno, caderno, caderno é o porto seguro. Uhum. Perfeito. Então tivemos, sabe quantas lições? Não. Quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lições de Camila Lapoli. Está aqui. Oito lições. Quer dizer, vai sair novamente, porque aquelas cinco lições viraram oito. E, Uhum. e em breve, quando sair o seu episódio, vai sair as lições as lições vão sair juntas. Camila, você queria deixar uma palavra final para quem está assistindo? Dê uma mensagem, alguma coisa que você acha relevante? Para quem está nessa angústia, que você me falou uma vez, você me falou assim, uma das maiores coisas que você tinha era assim, você não sabe onde você. Foi você que me disse, né? Tipo, eu sei que a trajeto é esse, mas eu não sei se eu tô aqui no começo, se eu tô aqui. O que é que você diria para quem tá nesse processo e não tem essa certeza de que vai passar e tem essa angústia no coração? O que é que você falaria como mensagem final? Primeiro, eu diria para ter em mente, tanto quanto possível, que o concurso não é a tua vida. Ele é uma parte importante, tem valor para quem quer isso, né? Mas ele não é tudo e ele não vale tudo. Dito isso, ele precisa ser o protagonista, o estudo, a preparação, precisa ser, precisa ter dedicação da nossa parte, mas existem outras coisas que não apenas o que a gente deseja, apenas a nossa vontade, para que as coisas aconteçam da maneira que a gente quer. Então, assim, eu acredito e a experiência da aprovação para mim, eu não comentei dessa vez aqui, mas eu acabei ficando na cidade onde eu nasci, que era o meu objetivo de vida. E quando eu finalmente passei, aconteceu uma série de sincronicidades e eu acabei ficando nessa cidade. Eu imaginava que ia levar uns 10 anos para chegar aqui. E eu caí lá de primeira. Então, assim, existe um tempo certo para as coisas. O nosso papel é fazer o nosso melhor a cada dia. De verdade, sem ultrapassar o limite da saúde, mas assim, fazer o teu melhor, o teu limite, dentro de uma margem aceitável. Então, feito a nossa parte, o resto a gente tem que confiar. E uma coisa muito importante, que é o que eu disse ali, eu considero, né? Um amigo uma vez me disse que o problema do concurso é que, embora o trajeto seja esse, durante o trajeto, a gente não sabe se está no começo ou se a gente está bem pertinho do fim. E quando a gente desiste, a gente não sabe em que momento a gente estava. Talvez fosse só ir mais um pouquinho, avançar um pouco mais. Às vezes até recuar, descansar, se recompor, mas avançar de novo. Então, se eu pudesse dizer algo que foi muito significativo para mim, é assim: não desista. Readeque, melhore ali, vê o que faltou, melhore o estudo, aperfeiçoe a técnica, mas
siga. Porque na hora certa, às vezes, a gente não entende por que que as coisas demoram. Mas quando elas acontecem, quando elas finalmente dão certo, aí é fácil. Onde eu tô hoje, finalmente vendo que aconteceu melhor do que eu imaginava, eu olho para trás e digo, não, não poderia ter sido nenhuma hora melhor que essa. Tudo que eu fiz foi continuar. E é o que serviu para mim, que eu diria assim, para todas as pessoas que desejam um concurso, ou até que tem uma meta específica, assim, que exige uma dedicação, confie em si, faça o seu melhor, deixe o resto para o universo que vai acontecer no momento certo. E normalmente quando acontece é melhor do que a gente imaginou. É isso. E muito Perfeito. obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Eu que agradeço, Camila. Você é uma pessoa encantadora, sua Muito história é obrigada. linda. Meus parabéns, muito sucesso durante sua trajetória como juíza. Pela conversa, vai ser tipo, um exemplo de juíza na sua cidade. Muito bom ter te conhecido e muito obrigado por ter participado aqui do nosso bate-papo. Muito obrigada, Gerson. Foi um prazer e nos veremos muito ainda, né? Certeza. Um abração. Obrigada. Tchau, tchau.